Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao meu canal no YouTube. Toda semana um vídeo novo para te ajudar a se conhecer e se sentir cada dia mais segura e confiante com a sua imagem pessoal. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá também, @dani.laster. Lá todos os dias eu compartilho conteúdos com você. Hoje a gente vai conversar sobre a profissão consultora de imagem e estilo e eu vou te ajudar a entender se essa profissão é mesmo para você. Diariamente eu recebo mensagens de vocês, seja aqui no YouTube, no Instagram, no meu e-mail, perguntando sobre como eu fiz a minha transição de carreira e como é atuar com a consultoria de imagem e estilo. Eu percebo que muitas de vocês acabam criando certas ideias ilusórias sobre essa carreira e por esse motivo eu quero esclarecer alguns pontos que eu considero super importantes de você pensar, refletir antes de tomar a decisão se essa carreira de fato é para você. E olha, tudo isso que eu vou te apresentar aqui, eu gostaria que alguém tivesse me pontuado há 6 anos atrás, quando eu decidi fazer a minha transição de carreira. Isso porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais clareza em relação ao processo e à trajetória. Quanto mais clareza, mais você consegue se preparar para esse caminho. Eu não quero dizer que a consultoria é difícil de forma alguma, mas eu preciso te apresentar aspectos que você tem que refletir para então definir se sim, essa profissão é para você ou não. Primeiro de tudo, eu gosto sempre de falar que na consultoria de imagem e estilo, a moda é a cerejinha do bolo, sabe? Pois é, essa não é uma profissão de moda. Essa é uma profissão humana sobre o outro. Então, antes de ter um entendimento amplo sobre estilo pessoal, sobre moda, você vai precisar entender sobre o outro. Você vai provocar uma transformação na pessoa. E sempre que você vem com uma promessa de transformação, você precisa ter sensibilidade, você precisa ter um senso de acolhimento, porque o cliente que te contrata para passar pela consultoria de imagem está contando com esse acolhimento e com essa visão sobre ele. Por esse motivo, eu considero muito importante que você ou faça algum curso relacionado à psicologia ou que você invista para você mesma nesse autoconhecimento, porque quanto mais você tiver autoconhecimento, mais isso vai se refletir nos seus atendimentos e na forma como você conduz cada encontro com o seu cliente. O cliente percebe quando você tem essa visão ampla, quando você tem esse olhar sensível. E quando você acaba ficando com dúvidas na hora de como conduzir determinadas situações no atendimento, o cliente também vai sentir isso. Então é importante que você esteja ciente e que você esteja entregue, sabendo que essa é uma profissão totalmente humana e que sempre que você lida com outra pessoa, você precisa estar pronta para encarar diversas situações e inclusive entender que cada cliente que te procurar vai fazer isso por um motivo diferente e por um momento diferente da vida. Nesse sentido, você também tem que estar preparada para lidar com certas situações difíceis que eventualmente o seu cliente pode trazer até você. Bom, dito isso, é importante que você também saiba que uma consultora de imagem e estilo precisa ter uma visão ampla. Não basta simplesmente você olhar para o vestir. Quando falamos sobre imagem pessoal, entendemos que tem outros pilares envolvidos, como a postura, o tom de voz, o comportamento. Todos esses aspectos vão ser trabalhados por você junto do seu cliente. Isso envolve muita técnica. Então, você sim precisa ter um entendimento sobre cores, sobre estilo, sobre silhueta, sobre looks, muito mais. Porém, você também precisa dominar essas outras áreas que igualmente vão te dar conteúdo para você conseguir conduzir o seu atendimento de forma satisfatória. Por esse motivo, você sempre precisa estudar. Sim, essa é uma profissão que exige que você esteja se atualizando o tempo todo. E quando eu falo se atualizar, de novo, não é simplesmente sobre modas, sobre as semanas de moda internacionais, sobre as tendências do momento. É claro que você também precisa ter uma visão sobre esses aspectos, porque isso vai te dar repertório para você conduzir os seus atendimentos e também para você produzir o seu conteúdo digital, que é um outro aspecto muito importante da sua carreira. Mas você precisa dominar, ou pelo menos ter um conhecimento
de outras áreas correlatas. Eu já citei aqui, por exemplo, algum entendimento sobre psicologia. Além disso, você estar atualizada sobre filmes, séries do momento que as pessoas estão comentando, artes, exposições que estão acontecendo no mundo, que são importantes também, gastronomia. Eu falo muito de gastronomia porque eu realmente enxergo moda e cores em todos esses aspectos da vida. Tudo isso ajuda a gente a ter uma visão ampla, te ajuda a ter mais repertório, a ter mais conhecimento, a treinar esse olhar, ter um olhar mais crítico, e isso vai se refletir nos seus atendimentos e na forma como você conduz o atendimento com o seu cliente. Por fim, você precisa saber que essa é uma profissão de autônomos, de profissionais liberais. Logo, você não vai ter o seu salário pingando na conta naquele dia exato do mês. Muito menos você vai ter um mês igual ao outro. Pelo contrário, os meses variam muito e você precisa estar pronta, inclusive, para lidar com certos períodos do ano onde você vai ter uma baixa natural de trabalho. Pois é. Muita gente não sabe, mas a consultoria de imagem e estilo, sim, ela sofre certas oscilações, porque a partir do momento que você está oferecendo um serviço para o cliente, você sabe que seus momentos de pico vão ser os momentos em que o cliente está mais ativo. Já em períodos, por exemplo, de férias, é um momento que o cliente não vai, talvez, buscar por uma consultoria de imagem, porque talvez naquele momento isso não seja uma prioridade para ele. Isso você vai entendendo conforme começa a atuar na área e conforme vai tendo um entendimento mais completo da sua agenda. É claro que isso também pode variar de profissional para profissional, porque depende do seu público-alvo. Porém, são questões importantes de você estar atenta, certo? Porque tudo isso vai impactar no seu trabalho e vai impactar na forma como você vai se organizar. Além disso, um profissional liberal precisa ter um entendimento mínimo de administrativo, burocracia, jurídico, porque você vai precisar lidar com essas questões ao longo do seu trabalho. E quanto mais você se profissionaliza, é claro que maior essa visão, mais ampla essa visão precisa ser, para que você consiga ter um trabalho cada vez mais responsável e mais formal. Tudo isso vai se refletir na forma como você conduz os seus atendimentos e pode ter certeza, o cliente sabe, sente quando o trabalho é mais caseiro e quando o trabalho é mais profissional. Então, se você quer ser uma profissional de destaque, é fundamental que você já saiba sobre todos esses aspectos e que você saiba onde você vai aprimorar o seu entendimento. É claro que você não precisa de forma alguma dominar todos esses aspectos. Porém, só de saber de antemão, isso já começa a te dar material para você conseguir ir atrás e buscar aquelas áreas que você precisa ter um domínio maior. Esses foram apenas alguns pontos que eu considero muito importantes de você saber, no mínimo ser apresentada, caso você esteja pensando em fazer uma transição de carreira ou caso você já seja uma consultora de imagem estilo início de carreira ou mesmo montando aí o início da sua trajetória. Se você tem interesse em saber mais sobre todos esses aspectos e se de fato a consultoria de imagem estilo é para você, eu quero te fazer um convite para participar da nova turma da mentoria Profissão Consultora de Imagem e Estilo. Essa mentoria profissional é feita por mim com 4 grandes encontros ao vivo, onde eu abordo tópicos como esses, mas muito mais, porque a gente se aprofunda em questões que eu considero fundamentais de você enquanto profissional dominar. Isso porque eu quero facilitar o seu caminho, eu quero que a sua trajetória seja otimizada e que você não precise ultrapassar certos obstáculos como dificuldades. Eu quero justamente fazer com que o seu caminho seja mais fácil, mais otimizado, rumo ao seu sucesso. A mentoria profissional acontece então em 4 grandes encontros ao vivo. Todos esses encontros também ficam gravados caso você não possa participar ou caso você queira assistir depois. Todo o material disponibilizado na mentoria, inclusive as aulas, ficam disponíveis por 1 ano para você. Então você tem 1 ano de acesso. Além disso, eu te dou também 4 bônus exclusivos, que são um guia de atendimento inicial para você começar a conduzir os seus atendimentos com o cliente e criar então as perguntas, o questionário de estilo que você vai fazer no início do seu atendimento. Guia de dossiê de imagem e estilo, esse guia a gente entrega no final da consultoria e é natural
que você tenha dúvidas sobre quais informações devem constar nele. Eu vou te dar um modelo para que você possa utilizar para se basear nos seus atendimentos. Eu também vou te dar um guia para posicionamento digital para te ajudar a começar a construir os seus primeiros conteúdos digitais com estratégia e com comunicação assertiva. E por fim, o quarto bônus, então, é uma lista de referência bibliográfica na área. Pois é, eu te entrego livros que eu utilizei para estudar e para aumentar o meu repertório e que eu considero importantes de você acessar também. Por fim, na mentoria Profissão Consultora de Imagem e Estilo, a gente vai ter um grupo fechado exclusivo, maravilhoso de networking. Ele é fundamental nessa profissão. Ali também você vai ter o meu supervisionamento, vai ser um grupo de trocas, onde você pode colocar as suas dúvidas e tanto as colegas vão poder ajudar, quanto eu também. E, além disso, durante o mês das nossas aulas da mentoria, que vão acontecer agora no mês de julho, você vai poder me acessar através do e-mail e tirar todas as suas dúvidas referentes aos tópicos que a gente abordou nas aulas diretamente comigo no e-mail. Pois é, essa nova turma da mentoria está muito completa. Eu quero ver você se destacando, tendo uma profissão de sucesso e que te preencha. E claro que você alcança a sua independência financeira. Se você tem interesse em saber mais, basta clicar no link que está aqui embaixo desse vídeo e saber todas as informações. Mas olha, não perde tempo, viu? A gente já tem data para começar a nossa mentoria e eu quero ver você do lado de dentro comigo. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a ter uma visão mais ampla sobre a profissão e ter clareza se ela de fato é para você, faz o seguinte, deixe seu comentário aqui embaixo, porque para mim é super importante saber. Ah, e se você for ser a minha nova mentorada, comenta aqui também, porque assim a gente já começa a interagir. Conte comigo nessa sua jornada. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.